A terra estremece. Uma poeira fina e seca paira no ar escaldante, antes mesmo que as primeiras silhuetas escuras se desenhem no horizonte. Não se trata de um cataclismo natural repentino, mas do passo inexorável da máquina de guerra definitiva, apagando friamente as fronteiras dos estados e devorando nações inteiras em seu avanço mecânico e implacável. Ao final do verão de 480 a.C., a poeira densa da marcha interminável do colossal exército persa cobriu completamente o céu sobre uma hélade fragmentada e aterrorizada. Centenas de milhares de sandálias pesadas trituram metodicamente as estradas pedregosas, transformando-as em areia fina. Um exército incontável, como um oceano sombrio que tudo consome, avança em direção ao sul. Eles não estão apenas marchando, estão remodelando a própria paisagem. Seus engenheiros militares, com arrogância, abrem canais largos através de penínsulas rochosas e erguem pontes de barcas gigantescas sobre estreitos turbulentos, literalmente acorrentando continentes. O império não tolera obstáculos. E aqui, desde os primeiros segundos, surge um enigma tático que paralisa a mente. Por que essa horda gigantesca e impiedosa, capaz de contornar e esmagar qualquer resistência em campo aberto com facilidade, está se enfiando deliberadamente em um desfiladeiro incrivelmente estreito e isolado? Por que abrir mão voluntariamente de sua principal e absoluta vantagem estratégica, a manobrabilidade? E surge uma anomalia histórica ainda mais assustadora. Por que Esparta, a polis mais paranoicamente militarizada da antiguidade, envia para enfrentar esse gigantesco rolo compressor de aço persa, não o seu exército glorioso e invencível, mas apenas uma escolta microscópica e pífia? A Grécia está completamente paralisada por um medo visceral e por intrigas políticas mesquinhas. O mundo helênico estancou em uma expectativa opressiva da catástrofe total que se aproxima. Burocratas discutem até a rouquidão nas praças, tentando salvar suas fortunas. Políticos dividem avidamente migalhas de influência que lhes escapam das mãos, enquanto o mundo real ao redor desmorona aceleradamente. Em Atenas, oradores competem em uma eloquência vazia, enquanto no sul, covardes erguem fortificações defensivas medíocres, esperando se esconder atrás das costas alheias. Sacerdotes, com um ar de extrema importância, leem as entranhas fumegantes de animais sacrificados, apegando-se a qualquer pretexto religioso, por mais absurdo que seja, para adiar ao máximo o confronto inevitável. Enquanto em Esparta os sacerdotes ganhavam tempo, protegendo-se cinicamente atrás de festividades sagradas, no norte, uma tempestade fatal já ganhava força total. O rei Leônidas não nutre absolutamente nenhuma ilusão. Ele não é o ancião nobre e cansado dos belos mitos, distribuindo conselhos filosóficos sábios. Ele é um comandante pragmático, cínico ao extremo e rigoroso ao máximo. Ele lidera seu pequeno destacamento pessoal para um suicídio frio e impecavelmente calculado, sob o pretexto diplomático conveniente de uma rotina de reconhecimento militar. Oficialmente, estão indo apenas para avaliar a situação na fronteira norte. Na prática, é um bilhete de ida muito caro. 300 espartanos. 300 homens adultos que já têm filhos homens em casa, para que suas linhagens guerreiras não sejam interrompidas pelo acaso. Não são garotos ingênuos em busca de glória. É a elite de sangue frio do mundo antigo. O que você sentiria, estando ombro a ombro com esses condenados à morte, quando a própria terra vibra continuamente com os passos sincronizados de centenas de milhares de inimigos? Você seria capaz de abrir mão voluntariamente de sua única vida, de sua família, por causa de uma lei estatal absolutamente abstrata, sabendo de antemão que seu sacrifício pessoal, na escala desta guerra global, é matematicamente insignificante? Quem é o verdadeiro bárbaro aqui? O rei persa, cego pelo orgulho imperial e sinceramente convencido de que qualquer ideia pode ser comprada com ouro? Ou esses poucos defensores sombrios que abandonaram indiferentes seus filhos por uma lealdade cega e fanática a regras cruéis?
O ar cheirava a enxofre e ao cobre do sangue. Nada de discursos pomposos ou lamentos diante da tropa. Nada de tremedeira humilhante nos joelhos. Apenas a batida nítida, absolutamente mecânica, das sandálias pesadas contra o solo pedregoso. Golpe. Pausa. Golpe. Os espartanos avançam. O passo deles é perfeitamente uniforme. As mãos não tremem de cansaço. Eles carregam em si a própria ideia de uma lealdade absolutamente intransigente à lei, que exige uma abnegação total e assustadora. Após alguns dias de uma marcha exaustiva e ininterrupta, a tensão nas fileiras dos aliados atinge seu ponto crítico. A frágil ilusão de controle se estilhaça ruidosamente diante de todos. Os batedores retornam ao acampamento com os rostos pálidos de um terror primordial. Os persas não são apenas milhares, ou dezenas de milhares. Suas legiões pesadas literalmente bebem rios caudalosos até o leito secar. Um novo fator, que paralisa a vontade, atinge subitamente o moral de toda a vanguarda grega. Uma frota inimiga gigantesca desliza como uma sombra negra e sinistra ao longo da linha costeira, cortando para sempre qualquer esperança remota de ajuda pelo mar. Cada novo relatório fere mais do que uma flecha envenenada. Surge uma ameaça real e fisicamente palpável de um motim armado imediato. O medo da multidão é incrivelmente contagioso. 7.000 infantes aliados, que se juntaram aos espartanos pelo caminho, estão prontos a qualquer momento para quebrar a formação e fugir de forma vergonhosa. Um erro na avaliação do espírito de luta dos aliados pode custar tudo a Leônidas. Se eles fraquejarem agora, os espartanos ficarão completamente sozinhos em uma estrada aberta, onde a correia transportadora da morte imperial os descartará em questão de minutos. A câmera foca por um breve instante o rosto sujo de suor e lama de um hoplita arcádio anônimo. Ele respira com dificuldade, arquejando com a poeira densa da estrada. Seus dedos, brancos de tensão, apertam a haste lisa da longa lança até quase estalar, e seus olhos estão anormalmente arregalados pela consciência cristalina de seu fim inevitável e próximo. Ele olha com um terror indisfarçável para os espartanos que marcham ao seu lado, e não vê neles nem uma única gota de medo. Os espartanos não diminuem o ritmo nem por um segundo. Sua determinação gélida, quase psicopática, contagia instantaneamente os aliados hesitantes, fazendo-os sentir uma vergonha ardente de sua própria fraqueza e pânico. É o choque frontal de duas escalas completamente incompatíveis. O gigantesco e sem rosto mecanismo burocrático do Império Oriental contra um punhado insignificante de assassinos profissionais, caminhando voluntariamente para uma cova aberta. Os persas passaram anos construindo frotas enormes para espalhar a escravidão pelo mundo, enquanto os espartanos marcharam em silêncio para erguer muralhas intransponíveis com seus próprios corpos em defesa da liberdade. Mas ambos, muito em breve, se afogarão em uma violência de escala massiva. Eles avançam obstinadamente, passo a passo, rumo ao norte. A liberdade, nascida na lama e no veneno cadavérico, ainda está apenas começando a se formar em suas cabeças como um conceito vago e distante. Agora, é apenas uma ordem rígida e inquestionável. Apenas um dever inevitável e pesado. As sombras das rochas circundantes tornam-se cada vez mais longas e densas. A estreita faixa costeira se comprime rapidamente, espremendo impiedosamente os guerreiros condenados entre as encostas íngremes e o mar escuro e inquieto. As pedras frias das Termópilas tornaram-se testemunhas silenciosas de sua preparação para a própria morte. Dessas mesmas pedras frias, agora ecoava um som rítmico e seco. Não era o tilintar nervoso de armas antes da batalha, era um cálculo frio de engenharia. Enquanto a enorme horda persa se espalhava vagarosamente pela planície, montando seu acampamento incontável e multicolorido, os gregos transformavam magistralmente a geografia em sua principal aliada. Ao final de agosto de 480 a.C., o sol queimava impiedosamente os restos de umidade do solo. O desfiladeiro das Portas de Fogo era uma armadilha única, criada pela própria natureza. À direita,
erguiam-se as encostas quase verticais e absolutamente inacessíveis do Monte Calídromo, cobertas por arbustos espinhosos. À esquerda, sussurrava a costa traiçoeira do Golfo Malíaco, que despencava direto na água. No ponto mais estreito, a largura da passagem salvadora era de pífios 15 metros. Os espartanos, com uma única decisão tática cirúrgica, anularam toda a logística da guerra global. Eles pegaram a vantagem definitiva do Império, seus recursos humanos infinitos, e a transformaram cinicamente em uma fraqueza fatal. Nesse estreito corredor de pedra, um exército de 1 milhão de homens perde todo o sentido. Aqui não há espaço para manobras de flanco complexas. Não há onde a cavalaria pesada se desdobrar. Aqui, o que decide é exclusivamente a massa de bronze e a capacidade de aguentar o golpe em cada metro quadrado. No centro do desfiladeiro, ficava a velha muralha semidestruída dos Foquídeos. O trabalho intenso começou. Sem gritos, sem pressa, com uma eficiência mecânica assustadora, os hoplitas restauravam a alvenaria de pedra. Eles não estavam construindo uma fortaleza para um cerco prolongado. Estavam construindo um funil. Um duto mortal para onde a infantaria imperial inevitavelmente teria que escoar. Cada pedra colocada estreitava o espaço, forçando o inimigo a se concentrar mais densamente diante da frente impenetrável dos escudos espartanos. Imagine-se no lugar de um batedor de elite persa. Você se arrasta cautelosamente até a borda de um precipício rochoso, limpando o suor pegajoso da testa. Você espera ver soldados exaustos pela marcha, paralisados pelo medo visceral diante do poder do Deus Rei. Você espera pânico. Mas lá embaixo, reina uma serenidade de gelar o sangue. Homens condenados a uma morte inevitável não rezam aos deuses por um milagre. Eles praticam ginástica calmamente. Sentam-se nas pedras aquecidas e, metódica e cuidadosamente, penteiam seus longos cabelos, ungindo-os com óleos caros. Para a mente oriental, isso parece um absurdo insultante. Mas na filosofia espartana, este é o estágio máximo de prontidão. É assim que um guerreiro se prepara antes de dar o passo definitivo para o vazio. Eles já cruzaram a linha invisível. Enterraram-se vivos, deixando para trás tudo o que é mundano, e é exatamente isso que os torna psicologicamente invulneráveis. Como se pode intimidar aqueles que já aceitaram sua morte como um fato consumado? Mas qualquer esquema tático, por mais perfeito que seja, sempre tem um ponto cego. Os habitantes locais, gaguejando de medo, apontaram para Leônidas a vulnerabilidade fatal do desfiladeiro. Anopaia. Uma trilha de montanha oculta que serpenteia por densas florestas de carvalho, permitindo contornar as portas de fogo pela retaguarda sem ser visto. É um risco crítico, enlouquecedor. Se o inimigo encontrar esse fio tênue, a armadilha de pedra se fechará sobre os próprios defensores. A situação exige ação imediata. Leônidas é forçado a um compromisso extremamente perigoso. Ele retira de suas forças já microscópicas 1000 milicianos foquídeos e os envia para as montanhas para guardar essa brecha invisível. Dividir o exército diante de um inimigo milhares de vezes superior é um equilíbrio tático sobre o abismo. O destino de toda a operação agora depende do fio fino da confiança nos aliados, ocultos na névoa espessa das terras altas. Enquanto isso, o senhor da Ásia, Xerxes, apenas espera. Por 4 longos dias, seu exército gigantesco permanece acampado, consumindo uma quantidade monstruosa de recursos. Os batedores lhe trazem relatórios ridículos sobre condenados que penteiam o cabelo. O Deus Rei sinceramente não entende o que está acontecendo. Em sua realidade, nações inteiras caem de joelhos ao simples som de seu nome. Ele está absolutamente convencido de que esse espetáculo provinciano e pífio terminará assim que os nervos dos helenos falharem, que o instinto primordial de autoconservação os fará abandonar as armas pesadas e fugir covardemente. Mas os impérios sempre tropeçam não em montanhas altas, mas em pessoas que não têm mais nada a perder. O silêncio no desfiladeiro tornava-se denso, quase palpável.
Os espartanos concluíram seus rituais sombrios. Os pesados escudos redondos foram polidos até um brilho ofuscante. As longas lanças foram alinhadas. Cada combatente ocupou seu lugar, fundindo-se sem frestas com o vizinho em um organismo de bronze único e monolítico. A armadilha estava armada. O soberano persa esperava submissão, mas recebeu apenas um silêncio arrogante. E então, a diplomacia chegou ao fim, dando lugar à lógica fria e matemática da aniquilação total. Essa lógica fria e matemática da aniquilação total começa com um breve diálogo. O senhor da Ásia envia o negociador final. O ultimato soa extremamente simples. Entreguem as armas e suas vidas serão poupadas. A resposta do rei Leônidas corta a história como uma lâmina cega sobre nervos expostos. Venha buscar. Isso não é uma bravata adolescente por uma frase de efeito. É o acionamento consciente e frio de uma máquina de morte implacável. O impasse diplomático foi definitivamente rompido. O eco dessa ordem curta ainda nem se dissolveu no ar da manhã. E a terra já começa a tremer levemente de novo. Xerxes perde a paciência. Ele solta a primeira onda de seus soldados de choque, os medos. Conquistadores do Oriente, ferozes e endurecidos em guerras intermináveis. Eles avançam com um rugido ensurdecedor e furioso, sinceramente convencidos de uma vitória rápida e fácil. O Império está acostumado a quebrar a vontade do inimigo apenas com sua aparência esmagadora. Mas aqui, um choque físico paralisante e insuperável os aguarda. O que você sentiria, estando nas primeiras fileiras da falange, quando uma parede de carne cega por uma fúria primitiva avança sobre você em velocidade total? Os espartanos não sentiram nada. Sua formação se fechou com um estrondo metálico surdo e pesado. Uma linha contínua de escudos de bronze redondos bloqueou firmemente o espaço estreito, da rocha escarpada ao precipício marinho. Por trás da borda do bronze polido, uma floresta densa de lanças mortais eriçou-se instantaneamente. O impacto. O choque da primeira onda de atacantes contra a linha defensiva grega foi como o naufrágio de um navio enorme contra um recife rochoso inacessível. O rangido ensurdecedor de metal sendo esmagado abafou instantaneamente os gritos de milhares de gargantas. O choque do primeiro contato físico paralisou completamente os atacantes. Os medos perceberam subitamente sua vulnerabilidade absoluta. Estavam armados apenas com lanças curtas e escudos leves de vime. Seu equipamento de proteção não funcionava ali. Sua colossal superioridade numérica evaporou instantaneamente no aperto da passagem estreita. Imagine-se no lugar de um infante persa nesse inferno. Você é empurrado por trás, de forma implacável, por uma massa incontrolável e cega de seus próprios companheiros. Você não pode dar um passo atrás. Não pode se esquivar para o lado. Diante de você está uma parede de bronze sem rosto e absolutamente indiferente. Dessa parede, com precisão cirúrgica, monótona e inevitável, projetam-se lâminas metálicas pesadas. A armadilha fechou-se com força. Os espartanos não lutavam em estado de choque emocional. Estavam apenas realizando um trabalho físico pesado. Era um descarte rotineiro e metódico da mão de obra do inimigo. Estocada firme, retorno curto, passo sincronizado à frente. A disciplina, de forma fria e metódica, triturava a massa. A correia transportadora da morte passou a operar em sua capacidade total. O bronze frio desferia centenas de golpes fatais por minuto. Nenhuma chance de salvação milagrosa. O ar no desfiladeiro engrossava rapidamente com a poeira levantada e o cheiro pesado de cobre. Nesse estranho conflito assimétrico, revelou-se a terrível verdade da guerra antiga. Uma massa enorme não tem absolutamente nenhum valor se não for capaz de aplicar sua força em um único ponto. Os feitores persas empurravam os homens impiedosamente para a frente, sob os golpes cruéis de chicotes longos. As fileiras de trás do exército empurravam inexoravelmente as da frente, direto para as pontas espartanas em riste. O preço que os soldados comuns pagavam pelas ambições desmedidas de seu rei crescia a cada segundo.
O desfiladeiro preenchia-se rapidamente com os caídos. A paisagem transformava-se diante dos olhos em uma barreira intransponível e terrível para os próprios atacantes. Não há lugar aqui para cavalheirismo nobre. É violência mecânica e industrial. A máquina espartana funcionava perfeitamente, gastando a energia de seus soldados com a máxima economia. Os gregos não matavam por ódio pessoal. Matavam por uma dura necessidade tática. Cada estocada da lança afiada era calculada ao centímetro. Cada movimento sincronizado do escudo pesado repelia os ataques impotentes e caóticos do inimigo com uma calma assustadora e desumana. Xerxes observava esse pesadelo se desenrolar de seu trono elevado. Sua autoconfiança habitual sofreu uma rachadura profunda. O orgulho imperial era lentamente substituído por uma incompreensão gélida do que estava acontecendo. Como pode um império que conquistou metade do mundo conhecido despedaçar-se de forma tão impotente contra algumas centenas de teimosos? O herói para uns é sempre o carrasco para outros. A elite do Oriente não morria em um duelo justo entre rivais iguais. Era destruída em massa em um moedor de carne tático bem projetado. Os espartanos deram ao senhor de metade do mundo uma lição de geometria incrivelmente cruel. Um corredor estreito de pedra, somado a uma lança longa e pesada, sempre resulta em perdas infinitas para o lado que ataca. O primeiro dia dessa carnificina contínua aproximava-se inexoravelmente de seu fim. Ondas intermináveis de soldados de choque orientais chocavam-se contra a falange uma após a outra. Cada nova onda despedaçava-se com o mesmo resultado fatal. A tensão aumentava continuamente. A fadiga física acumulava-se pesadamente nos músculos dos defensores, mas sua formação permanecia absolutamente monolítica. A ilusão de uma vitória rápida e triunfal dos persas evaporou sem deixar rastros. Em seu lugar, surgiu o medo pesado e paralisante de um exército inteiro diante de um punhado insignificante de homens. O grande império começou a sufocar em sua própria massa incontrolável. O Oriente pensou que estava indo punir um pequeno grupo de rebeldes assustados. Em vez disso, caminharam voluntariamente direto para as mandíbulas de aço de um mecanismo perfeito. Os persas enviaram frotas enormes para o oeste para acorrentar terras alheias, mas essas ambições despedaçaram-se contra uma muralha de disciplina humana impecável. Ambos os lados ficaram presos um ao outro em um espaço apertado, e esse impasse tático forçou os defensores a correr um risco incrível, criando a ilusão absoluta de sua própria fraqueza. Essa ilusão absoluta de fraqueza tornou-se o engano tático mais refinado e, ao mesmo tempo, o mais cruel do primeiro dia de carnificina contínua. O sol descia lenta e pesadamente por trás dos picos escurecidos das montanhas, tingindo as águas do Golfo Malíaco com um vermelho carmesim denso. Ao final das primeiras 24 horas de batalha, a paisagem havia mudado de forma irreconhecível. Montanhas de armas quebradas e soldados mortos já dificultavam fisicamente o movimento de ambos os lados. Oficiais persas perdiam a voz e caíam em um desespero mudo e paralisante. Suas ondas de ataque intermináveis e cegas simplesmente se dissolviam no triturador invisível. E então, os espartanos fazem algo completamente impensável. Quebram deliberadamente sua formação perfeita e impenetrável. Ao sinal invisível e silencioso dos comandantes, a muralha de bronze monolítica subitamente vacilou. Os escudos pesados baixaram-se desajeitadamente. Os gregos, com gritos que pareciam surpreendentemente um pânico real, viraram as costas bruscamente para o inimigo atônito e começaram a correr para o interior do corredor de pedra que se estreitava. Seria você capaz, no comando de um exército exaurido e humilhado, de não ceder a essa tentação doce e inebriante? Os persas não resistiram a esse teste psicológico. Eles viram as costas indefesas daqueles que, até um minuto atrás, pareciam demônios de guerra invulneráveis. A fúria cega, multiplicada por um desejo selvagem e incontrolável de vingar a carnificina humilhante de horas a fio,
anulou completamente a razão deles. A infantaria oriental avançou em massa com um uivo triunfante. Desfizeram de vez suas fileiras, que já eram instáveis, e lançaram-se em uma perseguição caótica, estendendo-se em uma linha longa e desorganizada ao longo das paredes de pedra do desfiladeiro. A câmera foca por um segundo no rosto de um jovem comandante Medo, bem no centro desse ataque insano. Seus pulmões ardem com o gole ávido de um ar empoeirado e impregnado de ferro. Seus olhos brilham loucamente na antecipação de um massacre fácil contra um inimigo quebrado que foge covardemente. Ele sente a vitória próxima. Só não entende uma coisa. Não está perseguindo homens apavorados, mas sim coreógrafos da morte, geniais e implacáveis. E então, a armadilha fechou-se com um estalo ensurdecedor. Ao som de um único toque curto e agudo das flautas espartanas, os helenos em fuga pararam como por encanto. Nada de cansaço, nada de pânico. Era um gélido balé mortal, ensaiado por décadas de treinamento extenuante. Os espartanos giraram 180 graus em sincronia absoluta. Seus escudos polidos fecharam-se novamente com um estrondo surdo. No lugar da multidão em fuga, surgiu em um segundo uma parede de bronze e lanças afiadas, totalmente intransponível, bem diante dos rostos dos perseguidores ofegantes. Sem formação, espalhados e respirando com dificuldade, os persas colidiram a toda velocidade contra esse monólito ressuscitado. O vetor do ataque mudou instantaneamente. Os caçadores tornaram-se vítimas indefesas em sua própria armadilha. Começou a eliminação metódica, quase monótona, daquela multidão enganada. Não parecia mais o choque entre dois exércitos. Lembrava uma colheita industrial organizada. Os gregos golpeavam com um cinismo cirúrgico. Uma estocada curta da espada espartana no rosto desprotegido. Um passo à frente. Um golpe com a borda do escudo. Mais um passo. Os espartanos não estavam apenas sobrevivendo àquela batalha. Eles controlavam totalmente o ritmo da agonia alheia. Cada golpe era matematicamente calculado até o milímetro. Os persas, em pânico, tentavam recuar, mas as fileiras de trás de seu próprio exército, cegadas pela falsa ilusão de vitória, continuavam a empurrar furiosamente para a frente. Esmagavam seus próprios irmãos de armas contra as pontas das lanças espartanas estendidas. A armadilha tornou-se absolutamente hermética. O horror desse esquema tático residia em sua inevitabilidade e em seu cálculo frio. O choque entre a fúria cega de um império colossal e o controle gélido e implacável de um pequeno destacamento produziu um resultado monstruoso. Os atacantes sufocavam em um aperto mortal, pisando nos próprios mortos, enquanto os defensores respiravam de forma compassada e calma, economizando cada gota de energia. Nada de fúria, apenas o profissionalismo frio de carrascos. Será que a defesa da pátria justifica uma crueldade tão calculada, quase mecânica? Quem é o maior monstro aqui? O rei que conduz escravos ao matadouro ou os guerreiros que transformaram o assassinato em uma ciência exata? No momento em que a noite densa caiu sobre o desfiladeiro, as baixas das forças imperiais contavam-se aos milhares. O grande plano de conquista relâmpago do mundo tropeçou na sandália empoeirada de um infante espartano. Um exército de escravos obedientes sempre perderá para um exército de homens livres, se esses homens lutarem como mecanismos perfeitamente ajustados. Xerxes observava de seu alto trono, com um horror gélido, os restos miseráveis de sua infantaria regular recuarem em pânico para o acampamento. As tropas comuns do Oriente revelaram-se completamente inadequadas para romper aquela couraça grega. O moral deles foi totalmente destruído em um único e curto dia. Mas o enfurecido senhor de meio mundo ainda guardava na manga um último e definitivo trunfo. O orgulho do império exigia uma vingança imediata e exemplar. No silêncio profundo da noite que caía, Xerxes prepara a entrada em cena de seus predadores alfa. O amanhecer do segundo dia não trouxe o despertar da esperança.
O ar no desfiladeiro rochoso das Termópilas tornou-se denso, pesado, impregnado de poeira cáustica e do cheiro adocicado e nauseante da carne descartada no dia anterior. O senhor da Ásia não podia mais se dar ao luxo de jogar com a magnanimidade imperial. Humilhado, ardendo em um frenesi cego, Xerxes faz sua jogada mais forte e definitiva. Ele lança ao palco seus predadores alfa. A guarda pessoal do Deus-Rei entra na batalha. 10.000 máquinas de matar absolutamente perfeitas. Eles são chamados de os Imortais. É a elite da elite, cuja reputação precede seus passos. Nunca perderam, não conhecem a dúvida, e seu contingente é sempre mantido exatamente em 10.000 soldados. Se um cai, seu lugar é imediatamente ocupado por outro, criando nas fileiras inimigas a ilusão assustadora de invulnerabilidade absoluta. Eles avançam em um silêncio total e sinistro. Nada do rugido primitivo dos atacantes de ontem. Apenas o farfalhar rítmico de tecidos caros, o passo pesado e o tilintar do melhor aço do mundo antigo. É o choque frontal de duas filosofias militares radicalmente opostas. De um lado, a estética elegante e impecável dos carrascos imperiais, acostumados a dançar com maestria com suas armas nas vastas planícies. Do outro, a crueldade bruta e pragmática da falange espartana, feita de carvalho pesado e bronze fundido. Quem sairá vitorioso? A elegância absoluta da forma imperial ou a função defensiva animal e concentrada? Será que o altíssimo status de elite justifica o orgulho cego com que entraram voluntariamente nesse corredor mortal de pedra? A câmera, por um breve instante, assume a perspectiva de um dos guardas imortais. Você está acostumado a ver o inimigo quebrar e fugir apenas com sua aparência luxuosa. Seu escudo leve de vime densamente trançado e sua lança curta e manobrável são ideais para um combate dinâmico e aberto. Mas aqui não há dinâmica. Você dá um passo sincronizado à frente e, de repente, bate contra uma parede totalmente cega de escudos alheios. Sua arma elegante simplesmente não consegue alcançar o oponente. Você golpeia com o melhor aço do Oriente contra uma peça sólida de armadura grega, deixando apenas arranhões pífios na superfície polida. E então, de trás dessa parede, com uma força e velocidade inacreditáveis, projeta-se uma longa lança espartana. Cálculo perfeito. Golpe. Escuridão. O estilo elegante de combate da elite começou a sufocar rapidamente na claustrofobia do desfiladeiro. Seus famosos escudos leves voavam em estilhaços sob os golpes esmagadores e pesados dos hoplitas. O que deveria ter sido uma marcha bela e triunfal da guarda pessoal do rei transformou-se em poucos minutos em um abate metódico e monstruoso. As máquinas de matar orientais perfeitas de repente perceberam, com um horror gelado, que haviam encontrado engenheiros da morte insuperáveis. Os espartanos os superavam em tudo. Sua vantagem colossal em equipamento pesado multiplicava-se por uma resistência desumana, quase mecânica. Os gregos não se cansavam, eles trabalhavam, sem histeria, sem fúria cega, apenas cumprindo seca e simplesmente a cota de eliminação de força viva, em condições de espaço rigidamente limitado. E aqui, no meio desse inferno absoluto, surge um novo fator enlouquecedor que muda completamente as regras do jogo: a falha de material. As lanças espartanas de freixo resistente começam a quebrar em massa devido aos golpes contínuos contra a armadura dos guardas. Parece ser a chance do império, mas os helenos, sem mover um único músculo, descartam friamente as hastes inúteis e sacam suas espadas curtas e largas. O raio da zona mortal diminui, a densidade do contato aumenta até o limite absoluto. A pressão das fileiras traseiras dos imortais torna-se sua principal e fatal maldição. A elite do exército persa é literalmente prensada contra as lâminas espartanas por seus próprios companheiros, sem qualquer chance de manobra ou recuo. Isso não é mais uma batalha, é uma prensa industrial implacável. Você seria capaz de manter a sanidade, percebendo que seu status de elite não vale absolutamente nada aqui, enquanto seu próprio comandante,
continua a martelar você metodicamente nesse moedor de carne? Xerxes, observando esse pesadelo, saltou 3 vezes de seu alto trono de ouro. Sua raiva habitual foi substituída por um horror frio e impotente. Os melhores filhos de seu império colossal, aqueles que por longos anos lhe trouxeram cabeças decepadas de reis, agora fertilizavam em massa o solo pedregoso de um país estrangeiro e hostil. O império assistia em tempo real ao seu próprio espancamento público e humilhante. Cada lâmina quebrada de um imortal era um golpe pesado na reputação impecável do Deus invencível na Terra. O belo mito de sua imortalidade foi impiedosamente esmagado pelo pragmatismo espartano, seco e cínico. Os persas construíram palácios luxuosos por séculos e mimaram sua elite para demonstrar status ao mundo. Mas os espartanos, em um único dia, rebaixaram essa elite ao nível de um lastro comum e insignificante no fundo de um desfiladeiro estreito. O segundo dia da batalha interminável terminou com um fracasso catastrófico e total do Oriente. Os presunçosos imortais, tendo perdido uma parte gigantesca de seu contingente e sem deslocar a frente de bronze sequer 1 metro, foram forçados a recuar de forma vergonhosa. Deixavam para trás apenas montanhas de equipamentos brilhantes, mas agora absolutamente inúteis. Os espartanos permaneciam exatamente no mesmo lugar. Seus escudos pesados estavam cobertos de mossas profundas. O bronze escondia-se sob uma camada espessa de poeira cáustica e lama seca. As mãos tremiam devido ao esforço físico inacreditável, mas a formação monolítica permanecia inabalável. Eles provaram visualmente que a disciplina de ferro é capaz de triturar qualquer status de elite. No entanto, toda a linha defensiva, mesmo a mais inacessível, tem uma falha oculta que é impossível cobrir com escudos densos ou lanças afiadas. Essa falha é a natureza humana. Enquanto os gregos exauridos, mantendo-se de pé apenas pelos restos de adrenalina, tentavam recuperar o fôlego sob o manto da escuridão que caía, sufocando com o fedor cadavérico, atrás de suas costas já amadurecia um plano traiçoeiro. Um plano ditado não por genialidade tática ou coragem, mas por um golpe baixo sob o manto da noite. Esse golpe pelas costas tinha um rosto humano bem específico. Um rosto que perderia para sempre suas justificativas e se tornaria sinônimo de uma traição absoluta e nauseante. Seu nome é Efialtes, um morador local, cegado não por uma grande ideologia, nem pelo medo animal diante de um exército invencível, mas por uma ganância banal e vil. Enquanto os gregos exauridos, mantendo-se de pé apenas à custa da adrenalina residual, recuperavam as forças na escuridão total, sufocando com o espesso fedor cadavérico, na tenda luxuosa do Senhor da Ásia, selava-se o acordo mais sujo da antiguidade. Por um punhado miserável de moedas de prata, por promessas fantasmagóricas de poder regional, esse homem, friamente e sem uma única sombra de dúvida, vendeu o destino de uma nação inteira. Quanto vale uma fidelidade inabalável à lei severa, quando o que está na balança é o enriquecimento pessoal imediato? Você seria capaz de resistir à tentação diabólica de se tornar o governante mais rico de uma província em troca de apenas uma frase curta, sussurrada discretamente no ouvido de um general inimigo? Efialtes foi capaz. Ele se ofereceu voluntariamente para ser o guia para o inferno. O heroísmo na linha de frente está sempre indefeso contra os ratos na retaguarda. Os espartanos erguiam uma parede indestrutível com suas próprias vidas para bloquear a passagem permanentemente, mas o traidor simplesmente abriu a porta dos fundos para o inimigo. O comandante da guarda de elite, Hidarnes, não perdeu um único segundo precioso. Sob o manto de uma escuridão noturna sinistra, enquanto a lua pálida se escondia covardemente atrás de nuvens pesadas, a coluna de carrascos persas avançou silenciosamente pelas montanhas. A trilha secreta de Anupaia serpenteava através de florestas de carvalho densas e úmidas. Não era a marcha orgulhosa de conquistadores invencíveis. Era a própria morte rastejando. A dinâmica da batalha feroz mudou bruscamente para o silêncio assustador de uma travessia furtiva.
nenhum tilintar traidor de metal. Todos os elementos do equipamento foram firmemente envoltos em tecido escuro. Ordens curtas eram dadas exclusivamente em sussurros imperceptíveis. Ouvia-se apenas o estalar rítmico e compassado de milhares de folhas secas de carvalho sob as botas de couro macio dos assassinos. A câmera habita por um segundo um dos milicianos fósseis, deixados pelo rei Leônidas para guardar essa rota secreta de altitude. Você está sentado junto a uma fogueira que se apaga no topo de uma montanha açoitada pelo vento. Você treme com o frio penetrante da noite. Lá embaixo, no desfiladeiro, a perdição dorme há 2 dias. Você tem certeza absoluta de que está em total segurança nesta altura esquecida pelos deuses. Sua única tarefa é observar. De repente, o silêncio profundo e opressor é cortado por um farfalhar estranho e antinatural. Ele aumenta. Ele preenche inevitavelmente todo o espaço ao redor. Você perscruta a escuridão cor de piche e, de repente, percebe com um horror gelado que a própria escuridão está se mexendo. O erro dos milicianos foi fatal. Eles não eram máquinas de guerra. Não eram espartanos. Ao ouvirem a aproximação implacável de um exército imenso, os fósseis entraram em pânico total. Vestiram apressadamente suas armaduras pesadas com mãos trêmulas e recuaram covardemente para o ponto mais alto da colina. Prepararam-se para sua última batalha, convencidos de que a elite persa viera justamente por eles. Mas o império gigantesco não tem o menor interesse em um punhado miserável de reservistas assustados. Hidarnes demonstrou um cinismo gélido e cirúrgico. Os arqueiros persas apenas dispararam uma chuva densa de flechas para a intimidação. Sem sequer diminuir o ritmo da marcha, o exército passou friamente por eles, como fantasmas, dissolvendo-se na névoa matinal da descida. Contornaram facilmente os ingênuos defensores das alturas e lançaram-se diretamente contra as costas nuas e indefesas dos defensores das Termópilas. A sensação física da armadilha de aço se fechando inevitavelmente tornava-se insuportável. Cada árvore torta, cada pedra fria naquela rota noturna, gritava silenciosamente sobre a catástrofe iminente. O grande exército do Oriente não conseguiu arrombar a porta principal com um golpe direto. Por isso, rastejou silenciosamente por uma janela esquecida. Toda a matemática genial da tática do rei Leônidas, todos os sofrimentos físicos inimagináveis de seus poucos soldados, todas as montanhas monstruosas de cadáveres empilhados no corredor estreito, perderam, em um instante, todo o sentido estratégico. Essa noite sinistra tornou-se o ponto de virada radical de toda a campanha militar. O choque épico de visões de mundo terminou cinicamente com o triunfo dos vícios humanos mais baixos. Pode-se treinar combatentes perfeitos por décadas, pode-se forjar as lâminas mais letais e construir escudos absolutamente impenetráveis, mas o Império implacável sempre encontrará aquele homem fraco, disposto a escancarar os portões por moedas sonantes. Os persas compravam lealdade porque simplesmente não podiam comprar a coragem espartana. Com os primeiros raios fracos de sol, o ar frio foi cortado pelo grito desesperado e agoniado dos vigias que fugiram para o acampamento dos gregos. Os espartanos ainda limpavam calma e metodicamente suas armas de bronze danificadas, quando a terrível notícia caiu sobre eles com um peso de chumbo. Cerco total. As palavras não tinham mais nenhum significado. O laço invisível, cuidadosamente apertado pelas mãos gananciosas de Efialtes, fechou-se mortalmente na garganta da vanguarda helénica. Não havia mais saída. À frente, restava apenas uma agonia extenuante no limite máximo da fisiologia. A agonia no limite máximo da fisiologia abateu-se sobre os defensores das Termópilas, antes mesmo de o sol iluminar totalmente o desfiladeiro maldito. A manhã do terceiro dia de combate contínuo não trouxe um frescor salvador. Trouxe apenas um pesadelo sufocante e pegajoso, no qual cada movimento do corpo transformava-se em uma tortura sofisticada. O ar deixou definitivamente de ser transparente. Transformou-se em uma suspensão de poeira amarela cáustica, lama seca e o cheiro nauseante e insuportavelmente doce da decomposição.
As montanhas de corpos não recolhidos dos 2 dias anteriores começaram a apodrecer rapidamente sob o sol implacável do sul. Respirar aquela névoa fétida significava deixar a morte entrar voluntariamente no fundo dos pulmões a cada inspiração. A esteira da morte, que funcionara perfeitamente nos 2 primeiros dias, começou a apresentar falhas fatais. A máquina espartana perfeita rachou onde qualquer mecanismo biológico se quebra. Os espartanos não eram deuses imortais, eram homens comuns de carne e osso. E essa carne agora literalmente gritava, devido à exaustão extrema. Seus rostos transformaram-se em máscaras cinzentas e pavorosas, cobertas por sulcos profundos de suor. Os olhos inflamaram-se e ficaram injetados de sangue devido à tensão constante. Os lábios racharam em feridas profundas e sangrentas. Uma sede selvagem e animal os enlouquecia. Cada gole de ar seco e envenenado queimava a garganta como areia incandescente. Seria você capaz de segurar um escudo pesado e deformado quando seus dedos estão esfolados até os ossos? Quando os músculos sofrem cãibras devido à tensão estática de horas e sob os pés não há apoio firme? A paisagem do desfiladeiro mudou irrevogavelmente. Os gregos eram forçados a lutar de pé, sobre pilhas pulsantes e imensas de mortos. A terra, sob suas sandálias, literalmente saltava e afundava. Um movimento errado naquele terrível tapete anatômico significava queda imediata e morte sob as botas dos inimigos que avançavam. Já não era uma guerra antiga clássica com suas regras rígidas. Era um equilíbrio extremo e nauseante na beira do abismo biológico. A câmera foca por um segundo, em close, nas mãos de um hoplita anônimo. A haste de madeira de sua fiel lança de freixo há muito voar em estilhaços após centenas de golpes contra a armadura alheia. Nos dedos cerrados em um aperto de morte, resta apenas um fragmento curto e inútil. As juntas dos dedos estão esmagadas. A pele das palmas foi arrancada, transformando-se em uma ferida aberta contínua. Ele respira com dificuldade, buscando ávido o ar empoeirado. Cada levantamento do escudo deformado e retalhado exige dele um esforço de vontade monstruoso e sobre-humano. A falha de equipamento tornou-se um fenômeno em massa. As quinêmides de bronze enterravam-se dolorosamente nas panturrilhas inflamadas, interrompendo a circulação. Os capacetes pesados, aquecidos pelo sol escaldante, transformaram-se em fornos ardentes, cozinhando a mente viva. Tirar o capacete significava receber um golpe fatal no rosto. Deixá-lo na cabeça significava enlouquecer lentamente devido à insolação. Uma escolha cruel sem solução correta. Ele se mantém de pé exclusivamente graças à força primitiva do espírito. A fisiologia há muito lhe ordenou que se rendesse. A lei ordenou que ele ficasse de pé. E ele fica. Golpe. Pausa. Golpe. Ao meio-dia do terceiro dia de um massacre incessante, as armas finalmente perderam o vigor de outrora. As espadas perderam o fio, transformando-se em pesados pedaços de ferro inútil. As lâminas de bronze já não cortavam. Em vez disso, quebravam ossos com golpes cegos e brutais. Os ataques não eram mais desferidos em busca de uma vitória triunfal, mas apenas para adiar a morte inevitável por mais um segundo. O horror daquele momento residia em sua absoluta falta de esperança. A liberdade, comprada ao preço de mãos esfoladas até o osso, perde para sempre seu belo verniz romântico. Os gregos sabiam perfeitamente que a ceifadora não estava apenas soprando em seus pescoços. Ela já os abraçava pelos ombros com um aperto gélido. Os persas avançavam em ondas sucessivas e intermináveis. Sua massa sem rosto parecia inesgotável. O império não contabilizava suas perdas. A máquina burocrática do Oriente moía milhares de vidas humanas por hora, apenas para exaurir fisicamente os defensores. E esse cálculo cínico começava a dar frutos. A falange estava sendo empurrada. A linha de escudos, antes perfeitamente reta, começou a se deformar sob a pressão monstruosa. Conter aquele rolo compressor de aço tornava-se uma tarefa impossível. Os espartanos recuavam passo a passo, deixando nas pedras as últimas gotas de suas forças.
O inferno do combate contínuo, levado além dos limites do corpo, transformava os maiores guerreiros da antiguidade em fantasmas exaustos. Mas, mesmo nesse estado, eles continuavam o trabalho, maquinalmente, sem emoções, movidos apenas pelos instintos gravados no subconsciente por um treinamento rigoroso. Quem demonstrava maior crueldade ali? O soberano oriental, enviando friamente homens para a morte certa, apenas para satisfazer um ego inflado? Ou o comandante espartano, exigindo o impossível de seus soldados e forçando-os a matar mesmo quando seus corpos já estavam, na prática, mortos? A morte não conhece o cansaço, mas os condenados a fizeram engasgar em sua própria rotina. O confronto exaustivo atingiu o ponto crítico. Cada segundo de combate queimava as últimas reservas de vontade. E foi exatamente nesse momento, quando as forças físicas se esgotaram por completo, quando a mente exausta se equilibrava no fio tênue da loucura salvadora, que as notícias definitivas chegaram ao rei. O laço invisível da traição, apertado na noite anterior, fechou-se mortalmente na garganta. Os piores temores se confirmaram. O desfiladeiro perdera seu valor estratégico. O cerco total se fechou, e os céus desabaram sobre os ombros fatigados dos defensores, forçando Leônidas a tomar a decisão mais difícil e fatal de sua vida. A notícia do cerco final e irreversível não caiu sobre o acampamento helênico como um trovão ensurdecedor, mas como um silêncio gélido e sufocante. Os batedores, ofegantes pela corrida e pelo terror visceral, trouxeram a nova que anulava instantaneamente todo o sangue derramado nos 2 dias anteriores. O desfiladeiro dos portões de fogo acabara de perder qualquer sentido estratégico. A geografia, que fora sua aliada fiel, seu escudo de pedra impenetrável, transformou-se, pelo aceno de um traidor corrupto, em uma tumba hermética e silenciosa. A matemática perfeita do combate defensivo foi impiedosamente reduzida a pó. O rolo compressor de aço do Império Oriental agora avançava implacavelmente por ambos os lados. O inimigo estava logo atrás. Era um xeque-mate puro e absoluto. Nesse momento crítico, quando o pânico animal ameaçava despedaçar o que restava do Exército Unido, o rei Leônidas toma a decisão mais difícil de sua vida. Ele o faz com uma frieza impressionante, sem a menor sombra de dúvida, sem tremor na voz e sem gestos patéticos ou teatrais. Ele dá a ordem rígida de dispensar todos os contingentes aliados. Por que queimar inutilmente o precioso recurso humano, onde o final já estava decidido com precisão matemática? Isso não era, de forma alguma, um ato de grande humanismo ou de um belo sacrifício sentimental. Era o cálculo gélido e extremamente cínico de um estrategista militar profissional. A Hélade fragmentada ainda precisaria desesperadamente desses homens vivos e armados para as guerras de grande escala que viriam. Mortos não poderiam defender o istmo de Corinto. Mortos não construiriam novos navios de guerra. Leônidas ordena secamente que partam, poupando suas vidas físicas para um uso futuro e puramente pragmático. Mas os próprios espartanos permanecem em suas posições ensanguentadas. 300 infantes pesados. E junto com eles, voluntariamente, contra qualquer lógica de sobrevivência, permanece um punhado de heróis de outras cidades. 700 tespienses e 400 tebanos, cujos nomes quase se dissolveriam para sempre no brilho ofuscante do mito espartano. Eles permanecem nesse caldeirão fervente e fétido por vontade própria, aceitando com uma calma gélida sua morte próxima e absolutamente garantida. O que leva um homem adulto e sensato a permanecer voluntariamente no epicentro da aniquilação total quando a porta para a salvação está escancarada? Para um oficial espartano, a resposta soa assustadoramente simples, quase como um código de conduta inquestionável. A lei. A lei suprema e absoluta de sua sociedade rigidamente militarizada categoricamente não prevê a opção de recuar do campo de batalha. Nunca. Sob nenhuma circunstância imaginável. Não se trata da histeria de mártires fanáticos ávidos por uma glória póstuma barata em canções de banquete. É a execução rotineira,
levada ao automatismo absoluto do seu dever profissional. Eles foram concebidos, gerados e educados exclusivamente como ferramentas ideais e infalíveis do Estado. E é exatamente agora que esse Estado exige imperiosamente que sua melhor ferramenta se quebre, causando, por fim, o maior dano possível ao inimigo. Você conseguiria olhar calmamente nos olhos de seus irmãos de armas, sabendo exatamente que em poucas horas, todos vocês inevitavelmente se transformarão em pedaços de carne mutilados e sem vida, e ainda assim não desviar o olhar nem uma única vez? O patriotismo justifica um suicídio em massa tão friamente planejado? Quem são esses homens, parados agora entre cadáveres em decomposição, os maiores heróis da civilização ocidental, ou apenas vítimas de uma seita cruel e totalitária que os privou para sempre da liberdade de escolha pessoal? A atmosfera no acampamento dos condenados torna-se insuportavelmente densa, quase palpável ao toque. Nada de despedidas chorosas. Nada de cartas para casa. Os aliados partem apressadamente do desfiladeiro estreito, escondendo os olhos de uma vergonha ardente e, ao mesmo tempo, de um alívio indescritível, desaparecendo na névoa pálida da manhã. E os poucos que ficaram mergulham em uma calma estoica, assustadora até a medula. É uma irmandade absoluta, quimicamente pura, de homens que se riscaram para sempre da lista dos vivos. O ar literalmente vibra com uma tensão interna colossal. Eles verificam em silêncio, metodicamente, o que restou de suas armas quebradas e cegas. Com movimentos habituais, ajustam as armaduras profundamente retalhadas e deformadas sobre seus corpos cobertos de feridas. O silêncio pesado e vibrante antes do salto final para o abismo escancarado pressiona os tímpanos inflamados com muito mais força do que o estrondo ensurdecedor do exército de 100.000 homens de Xerxes. Os espartanos não estão mais presos à necessidade rígida de poupar energia. Eles não precisam mais manter uma defesa densa e fechada, calculando matematicamente cada estocada. A estratégia de sobrevivência foi cancelada por falta de utilidade. A tática posicional está definitivamente morta. Os comandantes persas, antecipando uma varredura fácil e sem sangue dos restos da resistência helênica, dão presunçosamente a ordem para o início do assalto final e triunfal. Eles esperam condescendentemente acabar rápido com homens exaustos, quebrados pelo medo primordial, escondendo-se covardemente atrás dos destroços de seus escudos de bronze. Mas o que espera a infantaria oriental na passagem de pedra que se estreita, reescreverá para sempre a visão do grande império sobre os limites da fúria humana. A formação ideal, geometricamente precisa, da falange invencível se desfaz. O silêncio vibrante dos condenados é rasgado em pedaços com um estalo ensurdecedor, quando os suicidas dão seu último e fatal passo em direção ao inimigo que avança. Esse passo fatal ao encontro do inimigo quebra não apenas a linha ideal de escudos. Ele quebra para sempre a espinha dorsal da tática militar antiga. É o ápice da loucura absoluta e incontrolável. Abandonando sua formação defensiva rigorosa e matematicamente calculada, os espartanos e seus poucos aliados lançam-se ao espaço aberto. Eles saem voluntariamente do corredor estreito e salvador para onde a boca do desfiladeiro se alarga, expondo-se deliberadamente a golpes laterais mortais. A estratégia de sobrevivência está anulada. Começa uma carnificina total, intransigente e absolutamente suicida. As lanças não golpeiam mais de forma cadenciada. A falange helénica não funciona mais como um organismo único e impenetrável. Ela se fragmenta em 300 predadores autónomos e enlouquecidos, impiedosamente encurralados. As hastes de madeira das longas lanças voam instantaneamente em 1000 lascas nos primeiros contatos violentos com a armadura pesada da infantaria persa. Os helenos usam friamente suas espadas curtas e largas. Quando as lâminas perdem o fio de vez contra o metal e os ossos alheios, transformando-se em tiras de ferro inúteis, eles continuam a causar lesões esmagadoras e fatais com as bordas pesadas de seus escudos destroçados. O ar está impregnado com um cheiro denso e sufocante de cobre oxidado e de um medo animal viscoso. A câmara, por um breve instante, habita o corpo de um arqueiro persa entre as reservas frescas que acabaram de chegar. Suas mãos tremem traiçoeiramente de pavor primordial, recusando-se a puxar a corda do arco. Você esperava ver homens quebrados, exaustos pela marcha e pela insônia,
implorando por piedade. Mas em sua direção, atropelando facilmente a linha cerrada de seus companheiros, avança um fenômeno absolutamente impensável. É um coágulo vivo de fúria pura e concentrada. Sua espada está quebrada há muito tempo. Seu escudo pesado está partido ao meio. Mas ele pula direto sobre você, cravando os dedos entorpecidos em sua garganta e usando os próprios dentes como a última e definitiva arma nesse combate corpo a corpo selvagem. Você percebe, com um horror gélido, que é fisicamente impossível matar essa ideia com aço. Ela certamente o arrastará consigo para a escuridão total. O que foi isso? A manifestação suprema e inalcançável de um espírito humano inabalável, ou uma profunda degradação psicológica ao nível de animais raivosos e desprovidos de razão? Quem é o verdadeiro bárbaro aqui? O soldado oriental, cumprindo cega e obedientemente a ordem de seu suzerano, ou o fanático heleno, transformando-se em um instrumento cego de destruição apenas porque seu estado assim ordenou? A lei abstrata justifica tamanha queda total no abismo da selvageria primordial? E no centro exato desse caos quitônico, em meio à poeira amarela impenetrável e aos golpes surdos e úmidos, acontece o que mudará para sempre o curso da história mundial. O rei cai. A morte de Leônidas não foi majestosa. Não há espaço aqui para belos discursos de despedida nos braços de companheiros fiéis e chorosos. Nesse moedor de carne claustrofóbico e apocalíptico, não há tempo para honras ou luto. Um golpe cego e aleatório na multidão densa e sufocante ceifa a vida do arquiteto principal dessa armadilha grandiosa. Para os feitores persas, isso serve como sinal há muito esperado para a vitória final e triunfal. Para os espartanos sobreviventes, é o gatilho direto para o êxtase pré-morte. A batalha perde instantaneamente seus últimos e pífios resquícios de sentido tático e degenera rapidamente em um combate corpo a corpo animal e brutal. O epicentro desse furacão de violência torna-se o corpo sem vida do governante caído. Os persas tentam desesperadamente capturar o cadáver de Leônidas como o troféu principal e absoluto para seu soberano. O Deus Rei deseja fervorosamente ultrajar publicamente os restos mortais daquele que humilhou de forma tão terrível seu império colossal e invencível. Mas os sobreviventes lançam-se em um contra-ataque suicida. Eles recuperam o corpo de seu líder não uma, nem duas, mas 4 vezes seguidas. Lutam com as mãos nuas, esfoladas até o osso. Usam punhos, pedras pesadas e seus próprios corpos quebrados como projéteis vivos. O controle sobre um pedaço de carne morta torna-se para eles muito mais importante do que suas próprias vidas, que ainda pulsam. A matemática perfeita do combate defensivo ruiu completamente, dando lugar à biologia cega do ódio. As forças dos leões condenados minguam a cada novo e doloroso segundo. Dos 300 espartanos, resta apenas um punhado minúsculo de fantasmas que mal se mantêm em pé. Eles, com enorme dificuldade, carregando o corpo desfigurado de Leônidas, recuam passo a passo, rosnando terrivelmente a cada investida, para uma pequena colina no centro exato do desfiladeiro. O cerco da infantaria pesada imperial fecha-se mortalmente em torno dessa elevação. Os espartanos estão finalmente encurralados em seu último e minúsculo pedaço de terra encharcado de sangue. E é exatamente nesse momento que o Oriente atônito aceita a verdade assustadora. Mesmo agora, quando os gregos não têm nada além das mãos nuas, não se pode chegar perto deles em combate próximo. O pavor diante desses demônios revela-se mais forte do que as ordens do Deus Rei. Uma pausa sinistra paira sobre o desfiladeiro antes que o céu desabe definitivamente sobre aquela colina. Uma pausa sinistra pairou sobre o desfiladeiro embebido em sangue. O exército invencível do Oriente, que conquistara metade do mundo conhecido, paralisou em um estupor primordial diante de um punhado de homens feridos que mal se aguentavam em pé sobre uma pequena colina. A ordem direta do Deus Rei para avançar em um ataque corpo a corpo estilhaçou-se contra uma parede invisível,
mas absolutamente impenetrável, de um pavor animal gélido. Os infantes persas, tanto a elite quanto os soldados de linha, recusaram-se terminantemente a se aproximar daqueles mortos-vivos. A quebra psicológica do gigante império ocorreu ali mesmo, naquela lama fétida e coberta de cadáveres. O que sente o soberano da Ásia ao perceber que sua máquina de terror de milhares de homens está paralisada pelo medo de algumas dezenas de helenos destroçados? É um momento de humilhação imperial absoluta e inigualável. E então, Xerxes toma a decisão que privará para sempre essa vitória de qualquer status de nobreza. Ele dá a ordem para massacrar o que resta dos defensores à distância. Friamente, remotamente, sem uma única chance de contato honesto. Milhares de flechas cruzam o céu simultaneamente. São tantas que literalmente tapam o sol escaldante do sul. A promessa feita pelos espartanos na véspera da batalha, lutar na sombra, é cumprida pelos persas com uma precisão matemática e implacável. Não é uma batalha de guerreiros. É uma eliminação burocrática e covarde. Um enxame contínuo e zumbinte de ferro desaba sobre a colina. O assobio das flechas caindo abafa os estertores da morte. Os espartanos não tentam fugir. Não imploram por piedade. Permanecem em silêncio sob aquela chuva de ferro, até que o último deles caia ao chão, cobrindo com seu corpo os restos retalhados do rei Leônidas. Arqueólogos que escavaram essa mesma colina milênios depois a encontrariam literalmente cravejada de pontas de flecha persas enferrujadas. Isso não é uma metáfora poética. É um fato seco e documental. A confirmação material daquele medo pânico que forçou a máquina de matar oriental a manter a distância máxima. Um silêncio surdo e pulsante desceu sobre os portões de fogo. O vento soprava a poeira amarela sobre os escudos de bronze destroçados. A linha de montagem da morte finalmente parou. Mas a que custo? O Império pagou por aquela passagem rochosa, estreita e inútil um preço monstruoso. 20.000 vidas de seus melhores soldados. 20.000 soldados de elite, guardas e oficiais, ficaram para apodrecer naquele desfiladeiro. Isso não é o triunfo de um conquistador. É uma vitória pírrica, catastrófica e nauseante. Xerxes tentou esconder a magnitude da catástrofe. Ordenou que enterrassem secretamente a maior parte de seus mortos antes que os marinheiros de sua frota chegassem ao local da batalha. É uma tentativa pífia e cínica de mascarar seu fracasso total. O aparato burocrático tentou apagar as estatísticas de perdas, mas o cheiro da carne em decomposição de 20.000 pessoas era impossível de dissipar. A ilusão de invencibilidade desvaneceu-se para sempre. A aniquilação física daquele punhado minúsculo de homens tornou-se o maior erro estratégico do Oriente. Os espartanos perderam a batalha de exaustão da carne, mas alcançaram a vitória absoluta na guerra de ideias. Seus corpos mortos, diante dos olhos do inimigo chocado, começaram a se transformar em algo muito mais terrível. Transformaram-se em um símbolo destruidor e furioso. Esse símbolo correu por toda a Hélade fragmentada, com a velocidade de um incêndio florestal. O medo paralisante que acorrentava as polis gregas foi instantaneamente substituído por uma raiva ardente e incontrolável. As disputas políticas foram reduzidas a pó pela percepção do que essa ideologia de autossacrifício total era capaz. As Termópilas tornaram-se o epicentro mental que uniu a Europa. O sangue de Leônidas cimentou o mundo helênico desunido em um punho único e fanático para a vingança final. Quem, no fim das contas, revelou-se o maior escravo? Os legionários persas, levados ao abate sob golpes de chicote, ou os espartanos livres, que voluntariamente acorrentaram suas mentes às engrenagens de uma lei estatal cruel que os privou do direito à vida? O patriotismo justifica um suicídio tão matematicamente calculado, mesmo que ele salve um continente inteiro? O Império construiu frotas e pontes gigantescas durante séculos para levar a escravidão a cada lar, enquanto os espartanos simplesmente ergueram um muro intransponível com seus próprios corpos para assegurar a liberdade. Os persas quiseram comprar a paz com moeda sonante, mas tropeçaram em homens que provaram que uma ideia absoluta
Não pode ser morta, nem mesmo por flechas que tapam o sol.